Giovanni, o trauma ele pode ser aprendido? Sim, o trauma ele é aprendido, né? Quando nós passamos por uma experiência muito negativa, o nosso cérebro ele guarda essa informação para tentar proteger situações parecidas no futuro. Então, o que acontece muitas vezes? A gente passa por essa situação e a nossa amígdala ela pega esse disparo muito alto de adrenalina e ele grava essa informação como assim: aquela situação ali é perigosa. Vamos evitar a todo custo. Então, todas as coisas parecidas com aquilo, ele tende a acionar essa ansiedade muito forte e aí começa a ver as interpretações sobre o porquê que eu estou ansioso. E aí, automaticamente, vem aquela lembrança que você tem. Então, é interessante quando a gente fala do trauma, porque ele começa, vamos dizer assim, com uma experiência muito forte, só que daí começa a gerar diversos aprendizados de como eu posso evitar coisas parecidas com aquilo. Vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro. Ela sofreu um acidente de carro lá na BR. Entende? Ela começa a evitar a todo custo a BR, porque ela pensa assim: bom, eu sofri um acidente de carro na BR, eu quase morri, então eu preciso evitar a BR para que não aconteça novamente. Chega um momento que acontece um processo do cérebro dela chamado de associação, generalização, cada lugar vai chamar de uma forma diferente. Mas esse pensamento de que a BR é perigosa começa a, vamos dizer assim, ir um pouco mais para a marginal. Ele olha assim: bom, a BR é a marginal, mesmo os carros que entram na BR, ele sai para a marginal. Então eu posso começar a evitar esse processo de ir na marginal, porque a marginal é tão perigosa quanto a BR. Entende? Aí ele começa a ter medo de andar na BR e na marginal. E aí ele começa a fazer essa mesma associação com a via local. Ele fala assim: bom, os mesmos carros que saem da marginal, eles vão para a via local. E isso começa a gerar um problema para ele, porque ele começa a ter já 3 processos. Chega um momento que ele fala assim: bom, carros são perigosos, eu não posso entrar dentro de carros. Então ele começa a ter fobias de entrar dentro de carros. Quando a gente fala do trauma, ele não começa só com um exemplo específico. Ele começa com uma sequência de aprendizados que vão acontecendo com uma tentativa de evitar que aquele perigo aconteça novamente. E por que é interessante você observar isso? Porque quando a gente vai fazer a terapia, nós fazemos o processo oposto. Nós ensinamos essas pessoas como elas podem, no caso, reaprender a lidar com aquela experiência. Então você começa a desensibilizar, que é o processo que nós chamamos, né? E esse processo vai reensinando a pessoa como lidar com os medos dela, como lidar com os traumas, como lidar com as experiências negativas que ela teve, reeducando esse processo. Mas, Giovanni, aonde que fica guardado tudo isso? Bom, fica guardado nas suas lembranças e principalmente na amígdala cerebral. Ele é responsável em fazer o disparo do seu sistema simpático. Que é o quê? É o mecanismo de luta e fuga. Todo esse processo, pessoal, do trauma, ele é uma tentativa do seu corpo de proteger para que você não corra risco de você morrer. Diferente do que muitas pessoas pensam, o objetivo do teu cérebro não é te deixar feliz, é te deixar vivo. E ele vai fazer o que precisar para que aconteça isso. Então, se você teve uma experiência muito negativa e essa experiência foi interpretada como um risco de vida real, você entende que para o teu cérebro não faz sentido você correr o risco de passar por aquilo novamente? Então ele vai evitar a todo custo que você faça aquilo. Só que nem sempre essa interpretação é correta. Por exemplo, uma barata, ela não necessariamente pode acabar com a sua vida, um gafanhoto pode não necessariamente acabar com a sua vida, entende? Andar de carro, por mais que seja perigoso, você ter medo vai aumentar a sua cautela. Mas você evitar de andar de carro não necessariamente é uma coisa boa para sua vida, você entende? Ela limita. Então, quando a gente fala de fobias, as fobias acontecem por mais diversos motivos, mas pode acontecer delas começarem a limitar a sua vida. E daí a gente começa a falar de um comportamento disfuncional, é o que a terapia tenta auxiliar. Nós fazemos uma reeducação desse processo, ensinamos a pessoa a lidar novamente com isso e reeducamos essa amígdala através de comportamento. Nós chamamos de uma técnica chamada desensibilização, que é fazer um ensinamento da pessoa a enfrentar passo a passo esse trauma até o momento que essa lembrança seja só uma lembrança ruim, ela consiga lidar, entende? E não tenha tantos disparos do sistema simpático dela, que é um mecanismo de luta e fuga. E isso a gente consegue com a terapia. Então, se você sofre com alguma fobia, tem alguma dificuldade para lidar com algum trauma, tem alguma experiência que você tem muita dificuldade de lidar com essa memória, a terapia com certeza vai ajudar. Eu falo para você assim, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e quem quiser um auxílio para lidar com esse tipo de coisa, quer conhecer meu trabalho, tem minhas redes sociais aqui embaixo, só entrar em contato que eu estou à disposição para explicar como é que eu posso te auxiliar e como é que funciona todo o meu trabalho em geral. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.